A presença de vocês alegra a nossa igreja. Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios 1, versículo 8. Acharam? Amém? Se alguém puder jogar esse versículo aqui, pessoal da mídia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 18 e não 8. Que diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga, a mensagem da cruz é o poder de Deus. O título da mensagem de hoje é A Loucura da Cruz. Eu queria começar essa mensagem cantando a capela, e quem puder me acompanhe, um pequeno trecho de um hino que diz tudo sobre essa mensagem de hoje. Ele diz assim: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, rude cruz, até por uma coroa trocar. Nada é mais precioso do que a nossa comunhão com Deus. O salmista disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Estamos vivendo uma época de pressa, de correria. As pessoas têm pressa em resolver as coisas e fazer as coisas instantaneamente. Na era digital não se tem paciência. Você digita uma mensagem e se a pessoa não responde segundos depois, você já fica irritado porque você quer uma resposta instantânea e imediata. Olha que até não faz muito tempo, em alguns lugares a gente mandava uma carta e levava um mês para a carta chegar naquele lugar. E a nossa mente, ela vai se adaptando a essas mudanças. E sem percebermos, nos tornamos no mundo espiritual também pessoas apressadas. Queremos a resposta de Deus imediata. Queremos que Deus atenda aos nossos desejos. E sem percebermos, alguns de nós acabamos transformando Deus em nosso lacaio, em nosso serviçal. Ele está ali para ouvir o nosso clamor e atender imediatamente a nossa vontade. Mas na prática não é assim que as coisas funcionam. A vontade de Deus é soberana. Ele é que é o Senhor e não nós. Nós devemos a Ele submissão total. E o conceito de submissão total significa que a vontade do Senhor está acima da nossa vontade. Recentemente eu recebi uma mensagem na internet que me comoveu. Uma famosa cantora, conhecida de todos, pelo menos de nome, chamada Luísa Posse, filha de uma outra cantora famosa, Zizi Posse. Luísa Posse, dando testemunho dela, muito bonito por sinal, ela conta que ela participou de várias práticas de religião, de todos os tipos que você pensar. Religiões de matriz africana, religiões esotéricas, experimentou muita coisa na sua vida mundana, tentou experimentar várias formas de prazer, de autossatisfação, e ela conta que em nada disso ela encontrou paz. E foi então que Jesus foi apresentado a essa jovem cantora. E foi apresentado por alguém que estava cheio do amor de Deus. E essa cantora, famosa no Brasil e até no exterior, ela começou a se interessar pelas coisas de Deus e ela aceitou a Jesus como Salvador.
E ela começou a gravar vídeos, não mais falando de música, não mais falando de banalidade deste mundo, mas falando da transformação que o Espírito Santo está operando em sua vida. Bastou isso e uma rede de reações na internet começou contra ela, com pessoas até covardemente revelando uma postura de mau caratismo, falando de coisas do passado que ela já fez. Aquela velha filosofia mundana, depois que já aprontou muito, depois que já fez de tudo, agora vem dizer que é crente e está salvo. Exatamente. Jesus Cristo, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Quando estamos no pecado, no mundo, estamos presos à mensagem falsa do mundo. E a mensagem falsa do mundo diz: busque o prazer, busque a satisfação, busque a autorrealização. Você é que é importante, você é o centro do mundo, você é o centro do universo. Você estar bem é que é importante. Se te faz bem, se te faz feliz, que mal tem? O mal que tem é que a palavra do Senhor diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Luísa Posse respondeu com um vídeo, eu assisti hoje esse vídeo, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de compaixão e empatia. Ela disse que foi conversar com um amigo e ele disse: quando você não era cristã e você ouvia dizer que alguém que você conhecia virou cristão e que estava adotando o comportamento que você está adotando agora, de falar do amor de Deus, do que Jesus está fazendo em sua vida, você também não achava que aquela pessoa era louca? Ela deu risada e disse: sim, eu achava. Então por que você está estranhando que as pessoas te chamem de louca? Ela disse: é verdade, eu vou começar a orar por essas pessoas. E é essa a postura que o crente tem que ter. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e falsamente disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas essa sociedade apressada, ela quer reconhecimento. Essa sociedade apressada, ela acha que é meritória, que ela tem mérito, que ela merece receber a bondade, o favor de Deus, o reconhecimento, os aplausos, e em se tratando de mundo virtual, os likes, as curtidas e os comentários positivos. Olha, deixa eu te dizer, a grande maioria não está nem aí para você. A grande maioria, e eu estou falando de grande maioria, grande mesmo, está interessada no que de você pode ser relativamente importante para ele. O que é relevante para ele ou para ela. A conexão que tem com você é uma conexão de interesse. Mas existe um Deus que se importa com você de verdade. E Ele não está interessado em tirar nada seu. Pelo contrário, Ele quer te dar. Ele quer te dar paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar, que as drogas não podem dar, que o prazer sexual não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que as festas não podem dar, que nada neste mundo pode te dar. Ele quer te dar a paz que Ele mesmo diz que excede todo entendimento. Sabe o que quer dizer isso? É uma paz que vai além da lógica. É tipo você estar sem dinheiro, desempregado, pessoas doentes na família, lutas, sofrimento, perseguição, e ainda assim você não se desespera. Dentro de você uma paz imensa guarda o teu coração em Cristo Jesus. E uma certeza inabalável: Deus está no controle de tudo. Ele cuida de mim. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou correr atrás, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo experimentou isso. Ele chegou a dizer que ele aprendeu a viver com falta e com abundância. Mas percebemos que muitos crentes estão dissonantes, quer dizer, estão em desacordo com essa mensagem. Não conseguem manter a fé firme e inabalável, a alegria e a confiança no Senhor, quando aquilo que ele ou ela desejava não é feito. Eu tenho algo para te dizer que é maravilhoso e eu espero que o Espírito Santo fixe em sua mente. Você não precisa do reconhecimento de ninguém deste mundo. Você não precisa dos bens deste mundo. Você não precisa nem mesmo estar saudável. Você não precisa nem mesmo ter um carro, uma casa própria ou qualquer outro bem para ostentar perante o mundo e parecer que você é o cara. Não. Você só precisa ter a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o seu coração em Cristo Jesus. E a mensagem da cruz, ela produz isso. E aos olhos do mundo isso é loucura.
O apóstolo Paulo apanhou porque expulsou o demônio de uma mulher. Atos capítulo 16. Foi amarrado no fundo de um porão, de uma prisão. As costas toda retalhada da surra que ele levou. E o que é que Paulo faz? Está louvando ao Senhor. Louvando a Deus. Isso é loucura aos olhos do mundo. O apóstolo Pedro foi preso e torturado porque estava pregando sobre Jesus. E disseram a ele: cale a boca, não fale mais desse Jesus. Não fale que ele é o Salvador, que ele é o Messias. Não pregue esse Jesus. E ele disse: antes importa agradar a Deus do que a homem, sabendo que poderia apanhar de novo. E hoje a gente vive a época do politicamente correto, em que as pessoas dizem assim: olhe, não seja tão crente, tão fanático não, atenue um pouco, alivie aí seu testemunho, para as pessoas não ficarem com raiva de você. Olha, entre as pessoas ficarem com raiva de mim, por eu ter uma postura de cristão, e eu ter uma postura de cristão, e agradar ao meu Deus, eu escolho agradar ao meu Deus. E você? Porque a Bíblia deixa bem claro que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer está morto. Quem vive para agradar o mundo morreu espiritualmente. Mas aquele que vive para agradar a Deus, ele não vai ter vergonha de testemunhar que ele é um servo do Deus vivo. É por isso que Jesus está salvando mulheres em todo lugar. Tem uma prostituta famosa aí que só saía com executivos de alta, da alta elite. E essa prostituta aceitou a Jesus. E eu tenho um testemunho dela. Tem 13 anos que ela entregou a vida a Jesus. E no dia que ela aceitou a Jesus, os que a conheciam, muitos que já tinham ficado com ela, outros que queriam ficar, publicaram: não dura um ano, isso é fogo de palha, essa aí gosta da coisa. E ela dando testemunho, ela disse: tem 13 anos que eu entreguei a vida ao meu Senhor, e eu não desviei um único dia sequer. Aos olhos do mundo isso é loucura. A pessoa abrir mão ainda na juventude de uma vida de curtição, de prazer, e ela faturava alto, ela ganhava muito dinheiro. Ela abriu mão de tudo para entregar a vida a Jesus. Ela baixou o seu nível de vida porque ela passou a ganhar menos dinheiro, a ter menos renda, mas ela agora é feliz. O ex-traficante que também deu o testemunho, que faturava alto, comandando uma boca de fumo, mas encontrou Jesus, rompeu com o tráfico e se tornou um pregador do Evangelho. Vive de oferta. Não tem mais uma renda, não rouba, não mata, não trafica, agora serve o Deus vivo. Aí a pessoa que não conhece a Deus, que não entende, diz assim: depois que fez tanta maldade, agora diz que está salvo, que vai para o céu. Só foi o céu da boca da onça. Ainda fazem essa piada irônica. Jesus Cristo veio para os perdidos. Ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, e eu sou um deles. Jesus Cristo encontrou a cada um de nós perdido em nossos pecados, cada um com algum tipo de prática que era contrária à vontade de Deus, um na idolatria, outro na vaidade, outro na bebida ou qualquer outro vício, outro em práticas sexuais e morais, outros roubando, traficando, mentindo, prostituindo e etc. E quando Jesus entrou na vida de cada um de nós, Ele nos alcançou na dimensão em que estávamos. A mensagem do Evangelho é a boa nova de Deus, a vida em Cristo Jesus, a esperança, a vida eterna para quem a Ele se entrega. O mundo não entende isso, o mundo questiona. Na época de Paulo, a mensagem da cruz contrastava profundamente com a crença dominante entre os judeus de que o Messias tinha que ser triunfante. De hipótese alguma, o Messias poderia ser um sofredor, um servo sofredor. Mas lá em Isaías capítulo 53, o que é que está escrito? Está escrito o seguinte: foi homem desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos nele estima alguma, não víamos nada para que o admirássemos. Esse texto está pintando a imagem de Jesus na cruz. Aos olhos humanos, um homem derrotado, um homem desfigurado, tinha sido surrado, tinha sido esmurrado, seu rosto estava inchado, havia uma coroa de espinhos, suas costas sangravam, ele estava seminu, exposto, humilhado,
vergonha pública na cruz, e só os piores bandidos morriam na cruz. A sua família agora tinha motivo para ter vergonha, porque um membro da família morreu na cruz. Jesus se tornou vitupério, ele se tornou o opróbrio, o motivo de desprezo, de vergonha, de todos olharem para ele, balançar a cabeça e dizer: como é que pode? Eu conheci esse homem, ele era da minha família, motivo de todos o rejeitarem. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos homens para que recaísse sobre ele o castigo que nos dá e nos traz a paz. Ele passou por tudo isso, por mim e por você, para que no mundo espiritual fosse pago o preço do meu e do teu pecado na vida de um justo, morrendo pelos injustos, do quais eu sou o principal. Jesus morre na cruz, e os judeus olham para ele e o desprezam. Eles têm dificuldade de aceitar. E aí você vai ler o Evangelho de Marcos a partir de hoje, com mais cuidado depois do que eu vou dizer. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo sofredor. Ele foi escrito para provar aos judeus que o Messias tinha sim que sofrer pelos nossos pecados. Enquanto o Evangelho de João enfatiza o Deus de amor e Jesus como a encarnação do amor, o amor que se fez carne para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto o Evangelho de Mateus tem uma linguagem didática voltada para os judeus, e o Evangelho de Lucas foi voltado para os não-judeus, o Evangelho de Marcos tem essa função de retratar o servo sofredor, o que sofreu em meu e no teu lugar, para que nós tivéssemos vida em abundância. E essa mensagem de um homem derrotado, ela contrasta com esse triunfalismo que é pregado hoje, de um cristianismo em que se você não é vitorioso sempre, se tudo não dá certo na tua vida, se você não é próspero, se você não é rico, se você não venceu a enfermidade, se você não venceu um problema, seja ele qual for, você é um derrotado, você é um sem fé, você não é crente. Errado. Essa interpretação é errada. Alguns crentes vão sofrer sim. Na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, nós vemos ali na galeria da fé homens que foram mortos à espada, homens que foram mortos por lanças, homens que foram queimados vivos, homens que foram cerrados ao meio, homens que foram torturados até a morte, mas não negaram a Cristo. Enquanto eu prego para vocês em vários lugares do mundo, irmãos nossos estão sendo presos, torturados e até mortos, porque creem em Jesus, só por isso. Porque é crime nesses países crer em Jesus. Maridos têm as suas esposas e filhos arrancados deles quando se convertem a Jesus em alguns países islâmicos. E nós aqui temos liberdade para sair de casa e vir nos reunir com nossos irmãos para adorar. E ficamos cheios de mimimi, porque irmão não sei quem fez não sei o quê, porque irmão não sei quem fez não sei o quê, porque eu não gostei de tal decisão, porque eu não gostei de tal atitude, porque eu não fui reconhecido. Pare com isso. Você é servo do Deus vivo. Você existe para o louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, diz que Deus nos formou para o louvor da sua glória. Você existe, Karine, para o louvor da glória de Deus. Você é uma odontóloga, uma dentista, e tem que ser a melhor na sua profissão, mas a sua profissão não é a coisa mais importante da sua vida. Você, Vitória, é coordenadora de uma escola, é ótimo, eu sei que você se esforça para dar o seu melhor, mas não é isso que distingue você, o que distingue você é a sua relação com Cristo. E cada um de vocês, não importa o que façam, pode ser dona de casa, a melhor dona de casa do mundo, a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, dê o seu melhor naquilo que Deus colocou em tuas mãos, pois está escrito, aquilo que vier a tuas mãos, faze conforme a tua força. Mas a mensagem que você tem para o mundo não é daquilo que você faz, não é da função que você exerce. A sua função é importante, mas ela é terrena, ela é passageira, ela vai ficar aqui. A sua família é importante, mas no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Lá não vai ter relação de pai, mãe, filho, marido e mulher. Apresentaram a Jesus um caso de uma mulher que tinha ficado viúva e casou com um irmão, conforme a lei do levirato, que tinha que casar com o irmão mais velho que fosse solteiro. E ela casou com 7 irmãos e todos morreram. E os saduceus, que não criam na ressurreição, para envergonhar Jesus, disseram, com quem ela ficará na vida eterna? E Jesus disse, com nenhum, porque no céu nem se casa, nem se dá em casamento. A mensagem da cruz não é complicada, ela é simples. Nós é que complicamos por tentarmos ajustar a mensagem da cruz às nossas necessidades, às nossas prioridades, às nossas visões particulares do mundo. Pelo contrário, nós é que temos que nos adaptar à mensagem da cruz, e não a mensagem da cruz que tem que se adaptar a nós.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. O conformar ali está de acordo com o conforme, na forma de, você não vai tomar a forma do mundo para ser aceito pelo mundo. O mundo é que tem que ver que a sua forma é a forma de Cristo. E se ele quiser ser como você, ele vai ter que andar na sua forma, que não é a sua, é a de Cristo. Paulo entendeu isso de uma maneira tão profunda que ele disse: sede meus imitadores, mas não porque eu sou o cara, mas sim porque eu sou imitador de Cristo. E na prática ele estava dizendo: sede imitadores de Cristo. A palavra cristão tem um sentido de um cristozinho, uma imitação de Jesus. Ela foi criada como zombaria. Os primeiros cristãos eram chamados assim, em tom de zombaria. Ah, os cristãos, os seguidores de Cristo, os cristozinhos. Sim, eu sou um cristozinho, você é um cristozinho, no sentido de que eu e você temos a responsabilidade de reproduzir o caráter espiritual de Cristo em nossas ações, dia a dia, seja onde for. Tem alguém assim hoje aqui? E para isso você tem que pagar um preço. Jesus Cristo disse que quem quisesse vir após Ele, negasse a si mesmo. Tomasse cada dia a sua cruz, e cruz é símbolo de sofrimento, rejeição, dor e morte. E você tem que estar pronto para morrer para si mesmo, morrer para suas vaidades, morrer até para o seu direito de se ofender. É o caso da Luísa Posse que eu contei. Ao invés dela ficar ofendida com as pessoas que estão insultando ela, ofendendo-a moralmente, tentando envergonhá-la, contando coisas que participou junto com ela, no mundo das festas, das curtições, dos prazeres e outras coisas mais. É como se você tivesse tido uma vida mundana e as pessoas com quem você andou gravassem um vídeo dizendo: olha, uma vez eu fiz isso com ele, uma vez eu fiz aquilo para te envergonhar, e você fosse tomado de uma raiva por essa pessoa. A palavra de Deus diz que a mensagem da cruz nos transforma a tal ponto que nós não carregamos ódio, nós não carregamos rancor, nós não temos o direito disso. A Bíblia diz que devemos, no capítulo 13 de Romanos, diz que nós devemos retribuir o mal com o bem. E só pode fazer isso quem entendeu a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Porque quando alguém nos insulta, o que se espera é que dê um troco à altura. Bateu, levou. Não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que se bater numa face, oferece a outra. Se quiser que tu ande uma milha, ande duas. Se pedir a capa, entrega também a túnica. Ou seja, vá além das expectativas. Surpreenda. Mostre que você tem o caráter de Cristo. Tem alguém com o caráter de Cristo aqui hoje? Mas enquanto para os judeus era vergonhoso um Messias humilhado na cruz, para os gregos, os não-judeus, como eram chamados, os gregos, os gentios, a ideia de salvação por meio de um crucificado parecia irracional, absolutamente ilógica. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32. Vejamos o que é que diz esse versículo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, os gregos, alguns deles, zombaram de Paulo. Outros disseram: sobre este assunto ouviremos você em outra ocasião. E saíram meneando a cabeça, desprezando o que Paulo tinha falado. Paulo começou a falar de Jesus com ousadia. Na Grécia, o berço da filosofia, do pensamento lógico, racional. A civilização grega é responsável pela introdução desse modo que o Ocidente como um todo pensa a vida, pensa a existência, a sua relação consigo mesmo, com o próximo e com aquilo que é o absoluto, o eterno. Para alguns não passa de uma energia cósmica, uma força que rege o universo, outros nem isso admitem. E a partir dessa busca do homem grego de entender os deuses, e depois entender a relação com os deuses deles, e depois a relação consigo mesmo e com o próximo, surgiu várias linhas do pensamento humano, como a filosofia, como a própria psicologia. A tentativa do homem de se compreender, mas em tudo isso resultou no humanismo, em que o homem como humano se coloca no centro. E a palavra homem no grego, no sentido de humanidade, é antropos, e daí surgiu o conceito de antropocentrismo. O homem no centro, você é o ser mais importante. E isso começou a produzir um narcisismo existencial, em que as pessoas se colocam como o ser mais importante do universo. Você não é o ser mais importante do universo. O ser mais importante do universo é aquele que te criou, é o teu Deus. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor da tua vida, Ele é o mais importante. E aí, em contraste ao antropocentrismo, o homem no centro, surge o cristocentrismo, Cristo no centro. E quando Cristo ocupa a centralidade da vida, então significa que entendemos e absorvemos a mensagem da cruz. Tem alguém que se move pela mensagem da cruz aqui hoje?
Se Cristo é o primeiro na minha vida, e eu já não me ofendo mais com nada, porque eu sirvo a Jesus e eu existo para agradar a Ele, dinheiro, poder, prestígio, reconhecimento, destaque, cargos, funções, títulos, nada disso me importa. A minha relação com Cristo é primordial. E eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. E quando eu entendo que o melhor de Deus está por vir na minha vida, eu não me movo mais por vistas, quer dizer, por aquilo que os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, ou a minha mente percebe de algum modo. Eu já não me movo pelas coisas que são temporais, temporais quer dizer desse tempo. Eu me movo pela fé. E em Romanos capítulo 5 diz que o justo viverá pela fé. Aí perguntam para mim, o que é fé? Eu digo, vai ler a Bíblia. Está na Bíblia. Tantos versículos sobre fé. Na primeira carta de João, capítulo 5, diz que a fé é a vitória que vence o mundo. O apóstolo João diz, eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Hebreus está escrito que a fé é o firme fundamento, o alicerce das coisas que não se veem, e a prova, a convicção das coisas que se esperam. Então fé é alicerce e a convicção. Está cheio de textos falando sobre fé. A Bíblia diz, no Salmo 125, que o que crê no Senhor, o que tem fé no Senhor, ele é inabalável como o monte de Sião, que está lá no mesmo lugar há séculos. E se Jesus não voltar, daqui a 500 anos vai estar no mesmo lugar. Você tem que ser firme naquele que você está firmado. E em quem você está firmado? Você está firmado na revelação da palavra de Deus. Naquilo que Deus diz para você como sendo verdade. E aquilo que Deus diz que é verdade é eterno, é inabalável. Tem um hino antigo dos batistas que diz assim, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Mas aí quando termina a saúde, quando termina o dinheiro, quando termina o relacionamento, a pessoa com quem você tinha uma vida construída te abandonou, seja ele ou ela. Eu estou falando ele ou ela numa relação heterossexual, para não ter confusão. Você se sente arrasado, destruído, porque o que era importante para você, o bem material, o emprego, a saúde, a relação, ou qualquer outra coisa, se acabou. Porque você firmou a sua existência nisso de um modo tão sutil que você não percebeu. Mas quando você vive a essência da revelação da palavra, você vive, por exemplo, dentre várias coisas, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou traduzir para vocês numa linguagem mais simples. Coloque Deus na frente como prioridade, e Ele colocará as coisas que você precisa na sua vida. Quando Deus é o nosso referencial, e a sua palavra é a nossa bússola, então se cumpre na nossa vida aquilo que está escrito na palavra de Deus no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu já não me movo mais pelo que eu quero nem pelo que eu acho. Eu me movo no sobrenatural, na revelação do meu Deus. Quem olha para a circunstância se desespera. Quem olha para a circunstância entra em desespero. Quem olha para a circunstância fica nervoso. Quem olha para a circunstância esfria na fé. Quem olha para a circunstância observa mais o que de mal foi feito contra ele ou ela, o que de ruim foi feito, e perde a oportunidade de celebrar a Deus pelas vitórias. Não importa a idade que você tenha, eu tenho 59, tem muita gente aqui mais nova que eu, a grande maioria, quase todos, mais novos que eu. Se você parar para pensar no que você viveu até hoje, eu tenho certeza que tem mais coisas para celebrar do que para se entristecer. Se você começar a pensar no dia que você se formou, no dia que você conquistou algo que você queria, uma bicicleta, uma moto, uma viagem e etc. Você vai ter motivo para celebrar de sobra o tempo todo. Mas a mente que está focada, formatada para o fracasso, ela vai pensar naquilo de ruim.
100 coisas te aconteceram, 3 ruins e 97 boas. Pode ter certeza, a mente que está programada para o fracasso, ela vai focar nas 3 ruins. Ela vai sofrer por causa das 3 ruins. As 3 coisas ruins vão formatar a sua forma de se relacionar com os outros e consigo mesmo, se não até com Deus. Senhor, eu tanto que pedi ao Senhor, para o Senhor me dar um carro, e o Senhor não me deu. Deus te deu saúde, Deus te deu uma família maravilhosa, Deus te deu uma casa, Deus te deu um emprego bom, você não falta o que comer, o que beber, você é uma pessoa guardada pelo poder de Deus, você tem 1001 bênçãos na sua vida, mas você focou, porque você queria esta bênção específica que não foi dada. Aí, para piorar a coisa, o camarada que mora em frente da sua casa, seu vizinho, que não tem o temor do Senhor, que não guarda a palavra de Deus, que vive uma vida imoral, irresponsável, indecente, mundana, na perdição, ele conquista aquilo que você queria. Você olha para ele e diz, é verdade, o Senhor Deus deu a esse infeliz, que nem te honra, e eu que te honro, o Senhor não me deu. Se você, para adorar a Deus, precisa que a sua vontade seja feita, então você não é servo. Porque o verdadeiro servo, ele faz o que Jesus fez no Getsemane. Jesus ora e pede, se possível, que afaste o cálice. Mas depois ele diz, contudo, seja feita não a minha, mas sim a tua vontade. Essa é a postura do servo. Tem algum servo ou serva aqui hoje? Glória a Deus. Então, se por um lado os judeus achavam inaceitável um Cristo enfraquecido e humilhado, por outro lado, os gregos achavam ilógico e irracional que esse Cristo, esse Salvador, pudesse morrer e ressuscitar, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. Tem muitas pessoas que, quando a palavra de Deus não se ajusta à sua visão particular de mundo, ele entra em crise. E aí ele fica procurando uma igreja ou um ambiente cuja conduta, ou postura, ou estrutura se ajuste ao que ele está buscando. Eu vou dizer uma coisa a vocês e eu espero que ninguém se ofenda, principalmente os membros dos ministérios que eu vou citar. Em nome de Jesus, ninguém se ofenda. A igreja não precisa de ministério de louvor. A igreja vive sem ministério de louvor. A igreja não precisa de ministério de casais. A igreja vive sem ministério de casais. A igreja não precisa de ministério de dança. A igreja vive sem ministério de dança. Sabe o que é que a igreja não vive? Ela não vive sem a palavra e sem a oração. Se tem um ministério que a igreja precisa, é o da palavra, e o outro é o da oração. Todos os outros são adjacentes. Você deve estar chocado. Mas me mostre na Bíblia onde é que tem lá. No livro de Atos ou em alguma das epístolas de Paulo. Porque eu conversei com o irmão fulano do ministério tal. Essas coisas foram criadas para dar suporte à forma cultica, ou seja, a forma ritual como nos organizamos no culto. Aí você tem que ter recepção na porta. Mas a igreja primitiva se reunia nas casas, se sentava pelo chão. Em cima de esteiras ou no chão puro. Se reunia embaixo de árvores. Não havia essa vaidade de estrutura. Mas hoje tem gente mudando de igreja, porque aquela igreja lá tem uma estrutura melhor. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor Jesus. Quando as coisas que nos circundam são mais importantes do que a essência da nossa relação com Deus, então vamos estar sempre em processo de mudança, porque sempre vai acontecer de surgir algo novo, algo melhor. É inevitável, pode não acontecer hoje nem amanhã, mas daqui a alguns anos aparece algo melhor e vamos migrar para lá. E fica igual ao macaco para lá e para cá, porque não se sustenta em cima de algo que é inerente ao ser, interior. Fruto de uma transformação do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo, que fique bem claro, que nesses lugares Deus não está, ou que as pessoas que estão ali não são de Deus. São. Eu estou dizendo que as pessoas que se movimentam dessa forma, buscando satisfazer as suas instâncias interiores, elas não vão estar buscando agradar a Deus. Elas estão servindo a si mesmas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando a mensagem da cruz é vivida na sua plenitude, ela é loucura. Zaqueu, publicano, era cobrador de impostos. Cobrava impostos dos judeus e entregava aos romanos. Era comum naquele tempo, os chefes dos publicanos, que era o nome que dava aos cobradores de impostos, roubarem uma parte para si. É tanto que quando os romanos botavam um valor exorbitante, eles sabiam que o chefe ia roubar um pouco. Por isso já botavam um valor bem alto. E Zaqueu era um homem rico, muito rico, por meios fraudulentos.
Mas quando ele ouve falar de Jesus e de quem Jesus era, e que Jesus pregava a verdade na sua plenitude, a pregação de Jesus não tinha mistura, não tinha adaptação, não tinha acomodação, não tinha jeitinho para agradar a A ou B. Ele ouve falar e ele diz, é isso que eu estou querendo na minha vida, eu não estou feliz com o que eu vivo. E ele era baixinho, ele sobe numa árvore, ele sobe num sicômoro, uma figueira brava. Porque a figueira verdadeira simboliza Israel. Mas ele não estava vivendo como um verdadeiro filho de Israel. Até nisso há um simbolismo. Ele sobe numa figueira falsa. Porque quando ele encontra o Senhor da vida, ele é transformado em filho de Israel, herdeiro do reino dos céus. Quando Jesus passa, para na árvore e diz, Zaqueu! Ele estranha. Como é que ele sabe que eu estou aqui em cima? Como é que ele sabe o meu nome? Ele sabe quem você é. Ele sabe tudo que você vive, suas lutas, suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. Ele sabe até os seus pecados ocultos. Ele está à espera que você fale com ele com o coração aberto, para que ele possa falar contigo. Em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ele quer ter intimidade com você. Cear é ter intimidade. Ele quer ter intimidade para quê? Para nos tocar e nos transformar, nos moldar, nos dar a forma que Ele quer para o louvor da sua glória. E Ele disse, vem, eu vou à tua casa. Todos estranham. Jesus foi para a casa de um cobrador de impostos. Será que Jesus sabe quem Ele é? Ele é um ladrão. Jesus não se preocupa com as pessoas à sua volta, como você não tem que se preocupar com as pessoas à sua volta. Alguém te difamou, te prejudicou, depois te procura e pede perdão, perdoe. Não estou dizendo que você seja besta, que você vai contar sua intimidade para essa pessoa de novo. Mas não guarde rancor, não guarde mágoa, porque você não é poço de maldição, você é fonte de bênção. Jesus vai à casa de Zaqueu e fala do amor de Deus, de uma maneira tão linda, que quando Zaqueu ouve tudo, ele pede a palavra e diz, Senhor, diante dessas tuas palavras, eu decidi que eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes o valor que eu roubei. Isso é loucura aos olhos do mundo. Eu fico imaginando os colegas de Zaqueu, cobradores de impostos como ele, os chefes de cobradores de impostos, os romanos. Zaqueu ficou doido. O que foi? Desfez de metade da fortuna dele para os pobres e ainda está devolvendo todo mundo que ele, passou a mão 4 vezes mais, 400%. Está doido, interna o homem. Quando você começa a tomar decisões, atitudes, posturas, e se mover neste mundo, segundo os princípios e os valores do reino, saiba de uma coisa, você será rejeitado, criticado e perseguido. Por quê? Porque você é uma denúncia viva do que o outro não está vivendo. Sabe o que é que mais incomoda a pessoa mundana? Quando você decide viver uma vida de santidade, é justamente porque você decidiu ser santo naquilo que você vive. Irmão Thalisson esteve conversando comigo recentemente e me contou algo que aconteceu com ele na academia. Ele é instrutor de academia, personal. E aconteceu uma situação desagradável com ele. Mas ele teve uma postura de crente. E ele foi criticado depois por ter tido uma postura de crente. Não foi verdade, irmão? Mas ele manteve a postura dele de crente. Quando o ambiente não cabia mais ele mudou para outro ambiente. Se um ambiente é tóxico e compromete a sua fé, vá para outro ambiente. Mas não rompa a sua aliança com Jesus. É por isso que a gente fala da pessoa crente, namorar com pessoa crente, é por causa disso. Porque a Bíblia diz que quando você crente namora com não crente, a visão de mundo é outra. E o que fazer, pastor, se eu já sou casado ou casada? A Bíblia diz que cada um permaneça no estado em que está. Se você está casado, permaneça. Mas ore pela transformação da pessoa que você ama. Porque o melhor presente que você pode dar àquela pessoa é falar do amor de Deus e levá-la aos pés de Jesus Cristo. A mensagem da cruz, portanto, é loucura, porque ela é uma contracultura. Diga, a mensagem da cruz é uma contracultura. O que é uma contracultura? É uma cultura que bate de frente com a desse mundo. Por exemplo, as moças da igreja estão na escola.
Aí, numa conversa de amigas, uma das moças diz assim: eu nunca tive com um homem na minha vida, eu sou virgem. O quê? Você está doida? Quantos anos você tem? 16. 16 anos, minha filha, desde os 13 que eu já faço. Eu desde os 14, eu não sei o quê. E aí todas começam a pressionar e espalham entre os rapazes que você é virgem. E começa um concurso. Aconteceu isso com uma moça daqui da nossa igreja. Começa um concurso para ver quem vai ser o primeiro. Mas se você é crente, você diz assim: o primeiro, eu vou dizer quem é. É o meu marido, que eu não sei quem é, mas Deus está preparando ele. Você vai ser chamada de careta e de um monte de outros termos que não convém falar no púlpito. Mas você é crente, você tem uma aliança com o seu Jesus. E a primeira coisa que o homem não crente vai pedir é uma prova de amor. A melhor prova de amor é você se dar o respeito e ele também. É forte isso, né? E se alguém fraquejou em algum momento, não se sinta ofendido não. Ore a Deus, peça perdão e não faça mais. Porque foi isso que Jesus fez com a mulher que estava em pecado, a mulher adúltera. Que o pecado dela foi o adultério. O meu é um, o seu é outro. O nome do pecado não importa. O que Jesus diz a quem viveu no pecado é: vá em paz e não peques mais. É essa mensagem da cruz que tem que ser pregada aqui, tem que ser pregada na célula, tem que ser pregada na família, tem que ser pregada andando na rua, no ponto de ônibus, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Porque a mensagem da cruz não pode ser adequada, adaptada ao ambiente ou ao público. Repito, ao ambiente, o lugar onde eu estou, ou ao público, as pessoas a quem me dirige. A mensagem da cruz não precisa ser agressiva, grosseira. Ela pode ser tênue na forma de apresentar, doce, gentil, mas ela tem que ser firme e verdadeira. Ô meu irmão, eu compreendo o seu ponto de vista, eu compreendo, mas eu sou crente. Era o que eu dizia aos rapazes quando eu falei que eu nunca tinha estado com uma mulher e eles viviam me arranjando mulher, para eu ter intimidade. E eu disse: eu vou me guardar até o dia que eu me casar. Marca, a gente vai lhe arranjar uma menina porreta, você vai ver. E mandava as meninas me procurarem. Eu sei que eu era bonito e que isso pesava. Mas, brincadeiras à parte, seja você bonito ou não, aos seus próprios olhos ou dos outros, você tem uma beleza que o mundo não pode te dar, que é a beleza de Cristo. E essa beleza, pode ter certeza, o mundo vê em você. Rapaz, aquele camarada ali, ele é crente mesmo. Aquela mulher ali, ela é crente mesmo. Rapaz, o que aquele camarada suporta por Jesus... Se um dia eu for crente, eu quero ser igual àquele ali. Quem é crente paga o preço. Quem é crente suporta, porque é movido pelo amor. E o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É fácil? Não. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que não nos abandonaria. Eu posso ouvir um amém? Então, 2 tópicos para terminar. A contradição aparente. A cruz, como escândalo para os judeus, oferecia uma visão contraditória. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. 1 Coríntios, versículo 1, 22 e 23. Que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E aqui é o 25, aliás. O 22 diz assim: os judeus exigem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, porque é um Jesus humilhado, e loucura para os gregos, porque é um Jesus que ressuscitou dos mortos. Aí o versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse texto por si só se explica. Até quando Deus parece fraco, Ele é mais forte do que o homem. Jesus morto na cruz parecia fraco e derrotado. Eu imagino que o Satanás soltou foguete, fez festa no inferno, celebrou. Mas no terceiro dia, o propósito de Deus se cumpriu. Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Você pode ter vivido, ou talvez até estar vivendo, momentos de aparente derrota. Não se desespere. São só momentos. Isso vai passar. Porque você não se move por circunstância. Você se move pela fé no Deus vivo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas, continuando para a gente concluir,
A contradição aparente, além disso, ela também coloca como loucura para os gregos, na dimensão que eu expliquei há pouco. Os gregos aqui representam, como eu já disse, o povo não cristão, o povo que naquela época não era judeu e que não acreditava na mensagem de Cristo como sendo uma mensagem completa. A cruz como loucura para os gregos, ela é revelada de uma forma completa no sentido de que eles conseguiam apenas imaginar um Jesus triunfalista, um Jesus vitorioso. Eles não conseguiam imaginar de outra forma. Quando ouviram sobre a ressurreição, como eu disse, dos mortos, zombaram e disseram, sobre isso, ouviremos depois. Está cheio de gente que você começa a falar do amor de Deus e elas ficam comichão é coceira, incomodadas, doida para ir embora. Você percebe no comportamento dela que ela está lhe rejeitando. Ela está olhando para você como se fosse um doido, que não sabe o que fala. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você é um crente firme na palavra, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da dor e do sofrimento, sabe quem é a primeira pessoa que essa pessoa vai lembrar? De você. Por quê? Porque você teve uma postura firme de homem ou de mulher de fé. Quem diz amém a essa palavra? Então não se abale com rejeição, não se abale com circunstâncias, mantenha firme o seu propósito. Último tópico, a revelação do poder. Deus usou o improvável. Diga, Deus usou o improvável. O que é isso, Deus usou o improvável? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E mais adiante, escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Você às vezes diz assim, eu não sou nada. Ótimo! Que coisa maravilhosa, você não é nada. Eu não tenho força alguma, que bênção, você não tem força alguma. Eu não tenho sabedoria, que glória, você não tem sabedoria. Mas a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai te dar de graça e não vai lançar em rosto. E quando você diz que é fraco, que não tem sabedoria e que não tem força, sabe o que é que você está dizendo na prática? Que você é totalmente dependente de Deus e do seu poder. Então tudo que vier através de você, por causa desse testemunho de que você não tem força, não tem sabedoria, as pessoas vão dizer, rapaz, de onde foi que veio aquela sabedoria toda em Rony? Aquela autoridade. Como é que a gente estava aqui há tanto tempo, a gente não viu que era um demônio? Rony chegou, não sei de onde aquele homem tirou aquela força e diz, em nome de Jesus, Satanás, está repreendido. O camarada buf caiu e disse, o que foi que houve? A gente aqui cheio de arma, escopeta, todo tipo de arma. E o Rony chegou aqui com autoridade no nome de Jesus e orou. Porque Rony ora, Rony tem intimidade com Deus, e o Espírito Santo direcionou ele naquela hora a exercer a autoridade espiritual. Você não tem que sair fazendo as coisas porque você viu na televisão ou porque alguém lhe disse para fazer. Você tem que fazer as coisas na direção do Espírito. E isso implica duas coisas, vida de oração e vida de leitura da palavra. Repita comigo, vida de oração e vida de leitura da palavra. Quantas pernas eu tenho? Duas, direita e esquerda. Você tem que ter vida na palavra, mas você também tem que ter vida de oração. Eu estou aqui me recuperando de um ferimento que surgiu no meu calcanhar por desgaste, botei o remédio, já está cicatrizado, a pele está bem lenta, bem fina. Eu estou em pé e está ardendo o lugar, eu não posso ficar muito tempo. É até bom que funciona como um termômetro. Mas aí, eu andei uns dias assim, ó, sem conseguir nem pisar no chão, andando na ponta dos pés. Fiquei pregando na cadeira, porque eu não estava tendo base para me sustentar. Estava ferido e doía. E quando você se sustenta apenas em você mesmo, nas suas convicções, nos seus achismos, na força do seu nome, no poder do dinheiro, da influência, do conhecimento, você é um fraco. Você é um tolo. Mas quando você se sustenta na graça de Deus, então você é cheio da sabedoria de Deus e da força que vem do seu poder. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o
apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios está escrito isso. Quando você entende que o seu poder não vem de você mesmo, do que você é, mas de quem Deus é em você, tudo muda de sentido e de propósito. Pode dizer amém a essa palavra? E quando tudo muda de sentido e de propósito, a sua existência, ela é ressignificada neste mundo. E o que acontece? Acontece que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Estou chegando ao fim. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do não judeu, que é chamado de grego. Você está numa reunião, alguém faz uma proposta indecente a você. Você diz: não, não posso. Por quê? Porque eu sou crente. Sim, o que é que tem você ser crente? Você é crente lá fora. Aqui dentro você não é crente, não. Aqui dentro você é funcionário. Se você é um frouxo e um fraco, você vai aceder a esse argumento. Mas se você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que não se deixa manipular pelas mentiras deste mundo, você diz: não, peraí, em primeiro lugar, respeite a minha fé, como eu respeito a sua. Em segundo lugar, você não manda em mim. Aquele que manda em mim é maior do que você. Em terceiro lugar, a minha função aqui dentro da empresa, seja ela pública, privada, não envolve eu ter que fazer o que você quer por capricho. Eu conheço uma história de uma pessoa, que a pessoa que dirigia a empresa era devota de um santo. E chegou o dia da procissão. E ele tinha uma imagem desse santo na empresa, e ele disse que todo mundo tinha que ir para a procissão. E uma pessoa crente disse: eu não vou. Por quê? Porque eu não tenho essa fé. Minha fé é evangélica. Eu respeito a sua fé, nunca desfiz da sua fé, mas eu não sou obrigado a ir para a procissão. Se você não for para a procissão, eu lhe demito. Faça o que você achar que deve. A pessoa saiu, foi no sindicato e está empregada até hoje. Porque nenhum patrão tem o direito de obrigar você a praticar a religião dele. Mas tem crente fraco e frouxo que cede. Você não tem que ceder naquilo que afronta a sua fé no seu Deus. Você tem que ser firme. Como, pastor? 1 de Pedro 3,15, com mansidão e temor, responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Não ter vergonha de dizer que é crente em nenhum lugar, em nenhum ambiente. Ixi, é crente, aquele esquema lá, a gente não vai poder botar esse aqui, ó, que é crente. A gente tem um esquema aqui dentro, ó, esse aqui, ó, está fora do nosso esquema porque é crente. Você não vai entrar no esquema, não. Você é crente. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa em que quase todos os funcionários participavam de um esquema que eu não quero entrar em detalhes porque essa mensagem é gravada. E isso já tem mais ou menos uns 30 anos. E tem uma dessas pessoas que até hoje fala comigo. Não foi aqui em Juazeiro, foi em outra cidade. E essa pessoa, se falar comigo 10 vezes ela vai dizer: eu nunca me esqueço. Essa pessoa tem uma mania de falar, passando a mão assim no rosto. Eu não me esqueço que a gente fez aquela proposta e você e fulana foram os únicos que recusaram, porque vocês eram crentes. E como eu me arrependo de ter feito aquilo. Tiveram que devolver o que pegaram. E quando fizeram o levantamento, descobriram que só 2 funcionários não entraram no esquema. Teobaldo e essa irmã de uma outra igreja. Você não é chamado por Jesus para ser igual aos outros. Você é chamado para ser diferente e fazer a diferença. Como? Vivendo o Evangelho na sua inteireza, na sua plenitude. Viver o Evangelho na inteireza e na plenitude requer morrer para si mesmo e viver a plenitude de Deus. Concluindo, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz as palavras que encerram o que eu quis dizer hoje. Quanto a mim, disse Paulo, que eu jamais me glorie. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo.
quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará ao seu tempo, do modo que Ele quiser. Quem recebe essa palavra? Quanto a mim, disse Paulo, que eu jamais me glorie, a não ser, diga comigo, igreja, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. Espera aí, o mundo foi crucificado? Sim, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus. O mundo estava brigado por causa do pecado, mas através do sacrifício de Cristo houve uma reconciliação, houve uma reaproximação, foi reatado o relacionamento que estava desfeito entre Deus e o homem por causa do pecado de Adão. E aí, ele diz, por meio da qual o mundo foi crucificado para o mundo e eu para o mundo. O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando eu aceito a cruz de Cristo, eu morro para o mundo. Eu morro para mim mesmo. A mensagem da cruz é loucura no sentido de que eu não vou buscar mais a minha glória. Eu não vou buscar mais a minha fama. Eu não vou buscar mais prestígio. Eu não vou buscar mais poder. Eu não vou buscar mais dinheiro. Eu não vou buscar as coisas que este mundo considera importante. Reconhecimento, aplauso e etc. Eu agora não vivo para os meus prazeres. Eu não vivo para as coisas que eu possa juntar e acumular nesta vida. Eu vivo unicamente... não quebrou não, é bom. Eu vivo unicamente para a glória de Deus. E mesmo que eu caia como o celular caiu, o meu Deus me protege. Que essa seja a verdade na sua vida. Que você viva para Deus de tal forma que quer vivamos ou morramos, saibamos que somos sempre do Senhor. Que a mensagem da cruz seja uma realidade em nossa vivência prática, a fim de que as pessoas do mundo, vendo Cristo em nós, glorifiquem ao Deus que está no céu, dizendo, ali vai uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro servo do Senhor. E Deus será exaltado através da sua vida. Fique de pé.